Alô, bem-vindo ao programa Momento da Graça. Este é um programa da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, no Brasil. E nós estamos agora tendo que trazer todas as nossas lições através do Momento da Graça. E você pode nos encontrar na página da igreja no Facebook, Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul, também no nosso canal YouTube, que é justamente o Momento da Graça, e também eu estou sempre colocando no meu Facebook também, que é Michael Kregel. Esse aí talvez seja mais complicado para você. Mas então, muito obrigado que você está junto. Eu sou o pastor Miguel, um dos pastores da Primeira Igreja Batista, e desde o início do ano nós iniciamos uma série de lições que vinham sendo aplicadas na quarta-feira à noite durante o nosso estudo doutrinário. Estamos estudando personagens bíblicos e recentemente nós tivemos dois grandes heróis do Velho Testamento, Josué e Calebe. E eles representam um período bem específico na história de Israel. E hoje a nossa lição não vai tratar de uma pessoa especificamente, mas de 13 pessoas que Deus usou e que tinham o título de juízes. Então nós vamos assim fazer uma transição, porque nós vamos estar nas próximas semanas examinando não todos os juízes, porque alguns a gente nem sabe quase nada sobre eles, mas tem alguns que são bem interessantes, que têm histórias bem elaboradas dentro da Bíblia, tipo Sansão, que todo mundo já ouviu falar, Gideão, Débora, e por fim nós vamos terminar essa parte da série com um grande homem por nome Samuel. Mas então, eu preciso tomar algum tempo com você agora para explicar como eram esses períodos diversos da história do Antigo Testamento, e nós vamos até aproveitar para colocar agora para você um gráfico na tela. Se você tem costume de fazer anotações das nossas lições, então você aproveita que nós vamos colocar para você os pontos mais importantes, um resumo, como se diz, da história de todo o Antigo Testamento. Desde a criação até Cristo, nós temos aproximadamente 4.000 anos de história. Isso conforme os próprios judeus, que eram muito cuidadosos em assim lavrar a sua história, escrever a sua história. Então, para eles contam que a história começou aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, com a criação. Aí depois o próximo grande evento foi o dilúvio. Aí nós tivemos, na metade da história do Velho Testamento, o surgimento do primeiro patriarca, Abraão, que foi a pessoa que Deus escolheu para fundar a nação de Israel. E é justamente nesse período da história de Israel que nós vamos estar tratando o período dos juízes. Mas então, os outros grandes eventos, os patriarcas foram Abraão, Isaque, Jacó e José, que levou Israel para o Egito. Depois veio Moisés, que foi o grande libertador, que tirou o povo do Egito e levou de volta para sua terra, terra de Canaã. Aí veio justamente depois de Moisés, Josué e Calebe, os conquistadores da terra. E aí então é que começou um período chamado o período de juízes. E daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como é que funcionava essa coisa de juízes. É o que interessa para a nossa lição de hoje. Mas depois dos juízes veio o período do reino, e Israel teve 3 reis, Saul. Depois o auge do reino de Israel foi com Davi, depois seu filho Salomão. Mas aí o reino se dividiu e Israel começou a entrar em um declínio geral
que terminou com seu exílio na Babilônia e depois um período onde as profecias cessaram e durante uns 400 anos não teve mais profecia, aí veio o Cristo. Então, esse é um resumo bem rápido da história do Antigo Testamento e mais especificamente do povo de Israel. Mas então, o período de Juízes seguiu justamente a conquista, quando Josué foi o sucessor de Moisés e foi quem conduziu o povo de Israel para dentro da Palestina, onde eles conquistaram a terra, começaram a fazer as suas casas, estabelecer as suas fazendas, a sua criação, criar as suas próprias cidades, a divisão entre as 12 tribos. Isso aconteceu com Josué. E Josué, então, deixou a nação estabelecida, deixou o povo em casa, como se diz, com a lei, né, com todas as demarcações das terras, deixou tudo organizado. Mas Israel ainda não tinha um líder único ou permanente. E então esse período que nós vamos estar olhando é o período dos juízes. E para tanto, eu quero convidar você para ler 2 versos comigo no livro de Juízes, no capítulo 2, onde nós vamos ter a explicação de como funcionava o período dos juízes, e depois eu vou elaborar. Então, abra sua Bíblia para Juízes, capítulo 2, versos 18 e 19, dizem assim: Quando o Senhor lhe suscitava juízes, era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Juízes capítulo 2, versos 18 e 19. Então vamos lá. Aqui a Bíblia, então, no início do livro de Juízes, está nos explicando como seria esse período. Esse período entre a conquista, né, depois que Moisés tirou o povo do Egito, Josué introduziu o povo na terra da Palestina. Depois que Moisés morreu, Josué assumiu o seu lugar, foi o conquistador da terra, e aí deixou tudo organizado, como eu disse antes, com a terra toda dividida entre as 12 tribos, tudo demarcado, cada família com o seu pedaço demarcado, feito inclusive, a Bíblia explica no livro de Josué, que eles fizeram até um mapa de toda a terra com tudo especificado onde cada família teria a sua terra, com as pedras, com os marcos sentados, tudo certinho. E deixou também todas as leis que Moisés tinha passado para o povo de Israel, deixou tudo por escrito, tudo estabelecido de como seria a adoração, de como seria o proceder do povo em celebrar as festas do judaísmo, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, de tudo, deixou tudo organizado. E aí Josué terminou o seu ministério dizendo para o povo: olha, vocês precisam decidir, porque tem os deuses das outras nações, de onde vocês vieram, e que as outras nações que cercam a nossa nação. Então vocês precisam decidir a quem é que vocês vão servir, a quem é que vocês vão adorar. E aí Josué disse, e nós tivemos isso numa outra lição, aquelas famosas palavras. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Então, durante todos os dias de Josué, ele e a sua família adoraram somente ao Deus vivo, o Deus Jeová. Mas ele diz, vocês precisam decidir se vão servir a outros deuses ou se vão servir ao Senhor Deus, o Deus verdadeiro. E eles disseram, nós também vamos servir a Deus. E assim fizeram por algum tempo. Mas aí veio um período onde eles, diferentes das outras nações ao seu redor, eles não tinham um rei. Eles não tinham um líder fixo, eles não tinham uma pessoa, um governante, né, um governo que eles podiam procurar para as suas causas. E a Bíblia então diz que o Senhor, Deus, Jeová, suscitava juízes conforme a necessidade. Então vamos fazer uma pausa aqui para já mencionar uma coisa que eu quero que seja parte dessa lição e que você medite sobre isso. Na realidade, Deus estava dizendo para Israel, eu sou o vosso rei. Vocês não precisam de um rei. Eu sou o rei de vocês. E eu vou cuidar de vocês. Se vocês forem fiéis à minha palavra, às minhas ordens, à minha lei, eu vou abençoar, vou cuidar de vocês, tudo vai dar certo. Agora, caso vocês queiram ir atrás de outros deuses falsos inventados pelos homens, vai ter consequências. Não façam isso. Mas eu sou o rei de vocês. Então, o nome, e se você está fazendo anotações aí em casa, então aproveite e anote isso daqui, é muito importante. O nome desse sistema de governo se chama teocracia. Teocracia é justamente um governo, essa parte, a parte final da palavra teocracia, como assim democracia ou outra forma de governo. Então é forma de governo. Teocracia é a ideia de que Deus, Theos da língua grega, o nome Deus seria o governante, Deus seria o rei. Então os israelitas tinham esse sistema. E eu agora quero dizer uma coisa que pode ser polêmica, alguém pode estranhar, mas eu estou aqui para lhe dizer que teocracia é a melhor forma de governo que já se viu. Mas se o Deus for o Deus verdadeiro, o Deus perfeito, sem defeito, um Deus de amor. Porque se for outro Deus ou outra forma de governo, vai ter problemas. Mas depende do povo reconhecer e o povo seguir ao seu Deus, ao seu governador, ao seu rei, ao seu chefe de Estado. Então, esse sistema foi implantado em Israel e enquanto Israel seguia a Deus e as suas leis, ia tudo muito bem. Eles não tinham inimigos que pudessem com eles, eles não tinham pragas nas suas terras, eles não tinham problemas de doença, eles não tinham problema de habitação, eles não tinham problema de educação, porque Deus provia tudo para eles. Mas quando eles abandonavam a lei de Deus para ir seguir outros deuses, aí dava problema. E então, vamos explicar para vocês agora como é que funcionava esse período de juízes que vai desde Josué, que entregou a terra pronta, tudo estabelecido, todo o sistema montado, até o momento que finalmente o povo clamou e disse, não, nós queremos ser como as outras nações, nós queremos um rei. E aí no final do período dos juízes, então, Deus permitiu que eles tivessem um rei. E isso é uma coisa que nós vamos tratar em outra hora. Mas o período dos juízes, e o Fredson vai nos ajudar colocando aí na tela para vocês um gráfico mínimo que explica como é que foi a história de Israel
durante o período dos juízes. O povo, quando estava tudo bem, estavam dentro da lei de Deus, adorando a Deus, fazendo tudo conforme os ditames da lei, ia tudo muito bem. Mas aí eles iam se esquecendo, iam atrás de outros deuses, eles iam relaxando, eles iam pecando, fazendo coisas erradas, e aí eles entravam em declínio, em decadência. E quando eles chegavam no fundo do poço, que eles clamavam a Deus, que eles acordavam e percebiam que eles tinham ido contra a teocracia, contra o Deus verdadeiro, aí Deus levantava um juiz. E de uma vez, assim rápido, Deus levantava um juiz para libertá-los de seus inimigos, dos problemas, colocar a casa em ordem novamente. E enquanto então aquele juiz era usado momentaneamente por Deus para trazer o povo de volta para Deus, aí ficava lá em cima de novo. Mas aí, no decorrer do tempo, eles iam esquecendo, entravam novamente em decadência, iam lá para o fundo do poço e aí clamavam a Deus, e gritavam e gemiam, e Deus levantava outro juiz. E isso aconteceu várias vezes. E nas próximas semanas nós vamos estar olhando alguns desses juízes, não todos, mas alguns. Mas aqui está um dado muito importante para você entender esse período. Basicamente, os ciclos de estar em cima, decadência e o levantamento de um juiz durava em média 40 anos. E isso é significativo, porque nós também percebemos que sempre foi assim com o povo de Deus. E é assim até hoje. É muito comum, assim, a gente olhando a história, inclusive de igrejas, a gente perceber que uma igreja cresce, se arruma, se organiza, fica bem com Deus. Estou falando de igrejas verdadeiras, não estou falando de igreja que não é igreja, mas a igreja de Cristo. Ela então se arruma, se organiza, está cumprindo a missão da igreja, está levando o evangelho, está tudo funcionando muito bem. Aí de repente começa a esfriar, as coisas começam a declinar, a entrar uma certa decadência. E daí que essa igreja se levante novamente, basicamente é um ciclo de 40 anos. E aqui está um outro dado que você precisa saber. Por que 40 anos? E é interessante, muita gente tem percebido isso, que muitas coisas no reino espiritual acontecem em ciclos de 40 anos. É interessante, eu não tenho tempo para elaborar e nem sei se isso tem um significado assim cravado. Mas é interessante o fato que 40 anos é muitas vezes mencionado como um ciclo espiritual na Bíblia. E por que 40 anos? 40 anos, em essência, e eu não sou autoridade em sociologia, mas considera-se que basicamente 40 anos é uma geração. 40 anos é o período de uma geração na raça humana. E por que seria uma geração? Por que 40 anos? Porque se você, isso é fácil de verificar, você pode observar isso. Nasce uma pessoa, aí essa pessoa cresce, né, se educa, toma uma profissão, se casa, começa a ter filhos, e quando esses filhos estão chegando na idade de formar uma outra família, quanto tempo se passou? Assim, em termos gerais, quanto tempo passou? É 40 anos. Eu tiro pelo meu exemplo.
eu nasci e aí me casei com 21, 22 anos. E aí nós começamos logo a ter, eu e a dona Bev, ter os nossos 4 filhos. E quando eu estava com 41, 42, 43 anos, por aí, meu filho, meu primogênito, tinha casado e já tinha uma filha, a minha neta mais velha, a Larissa. Então, mais ou menos 40 anos para isso acontecer. Quer dizer, para a pessoa nascer, se criar, casar, ter os filhos e ter filhos já em idade de formar uma nova geração. Compreenderam? Bem simples. E então, no livro de Juízes, era essencialmente em uma geração que as coisas começavam bem aqui em cima, mas depois descia e era necessário chegar lá embaixo para clamar a Deus, para Deus levantar outro juiz, para livrar o povo daquele sufoco que eles estavam passando e colocar as coisas, como diz a nossa expressão, nos eixos novamente. Então, isso é basicamente o período de Juízes. Era assim que a coisa acontecia. E então, voltando agora para a gente mencionar alguns detalhes dentro do texto que descreve esse período, veja só algumas coisas que são importantes para a gente compreender como acontecem esses ciclos em Israel, mas também acontece na igreja e muitas vezes nas nossas famílias também. Acontece uma coisa bem parecida com esse período que a Bíblia descreve como o período de Juízes. Primeiramente, a primeira coisa que o verso 18 de Juízes capítulo 2 diz é que era Deus que suscitava o juiz, era Deus que levantava um líder, um libertador para colocar as coisas em ordem de novo. Então era Deus que fazia isso. E a gente vê isso claramente muitas vezes em igrejas também, a igreja de Cristo estou falando, que Deus levanta um pastor que seja um líder para colocar as coisas nos eixos. E é necessário então que quando isso acontecer, que as pessoas tenham a consciência de que nós precisamos preservar esse ponto alto, esse patamar, esse nível alto que nós temos. Nós não podemos relaxar, porque se a gente relaxar, em um período de em torno de 40 anos, nós estaremos no fundo do poço. Então, eu estou dizendo isso para dizer o quê? Se o povo de Israel não relaxasse, não se tornasse materialista, não se desviasse atrás de outras novidades religiosas, como se diz, se eles estivessem mantendo a lei de Deus como Deus tinha dado por Moisés e Josué, se eles tivessem mantido, não era nem necessário ter outros juízes, porque eles não iam entrar em decadência. Mas o povo é o povo. E o nosso texto revela isso, que Deus trabalhava através daquele juiz, livrava da mão dos seus inimigos, e durante todos os dias que estava na gestão desse juiz, estava tudo bem. E o Senhor se compadecia deles. Olha lá no verso 18, se não é isso que a Bíblia diz. E ele ouvia os seus gemidos, ele cuidava então do povo. Mas aí sucedia o quê? Que eles esqueciam. Eles entravam, iam atrás de outras coisas, iam perdendo o interesse, iam olhando outros costumes religiosos, se preocupando só com as coisas materiais, esqueciam as coisas espirituais, iam atrás, e é uma coisa muito crítica que a gente percebe em todo o Velho Testamento, o maior pecado que todas as pessoas cometiam, que mais deixava Deus chateado, para
né, falar brandamente a palavra, era idolatria, outros deuses. E nós sabemos que não tem que ser só uma imagem de escultura, não. Que tem gente que ainda usa, mas não é só isso não, idolatria. Materialismo, você pode idolatrar uma moto, um carro, um emprego, uma faculdade, um homem, uma mulher, um namorado, uma esposa, né? Pode ser qualquer coisa, os seus filhos, a sua casa, sei lá. Mas iam atrás de outros interesses. E quando isso acontecia, então, eles entravam em decadência, entravam em declínio, e eles ficavam no fundo do poço, aí eles clamavam e Deus levantava outro juiz. Então, é muito claro para o povo de Deus. Quer ficar em cima? Quer ficar bem com Deus e bem em todos os sentidos? Fique dentro da palavra. Siga a Deus. Adore a Deus. E que não seja necessário um salvador da pátria ser levantado para poder tirar você do sufoco. Não precisa ser assim. Mas a Bíblia diz que eles não deixavam as suas obras más e nem da obstinação dos seus caminhos. Eles, esqueciam das coisas de Deus e de como Deus podia os livrar e cuidar deles, e iam atrás de outras coisas. E quando eles iam atrás de outras coisas, vinha a derrota, vinha a doença, vinham os inimigos, vinham os problemas. E só depois que estavam lá no fundo do poço é que eles, então depois desse período que em geral dava mais ou menos 40 anos, é que eles clamavam a Deus e voltavam. Então, vamos encerrar a nossa lição com um outro texto que tem sido muito usado nos últimos dias. Eu acho que algumas pessoas usam fora de contexto, mas é um verso de Deus falando para o seu povo, o povo de Israel especificamente, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Você provavelmente conhece esse verso, mas precisa ser aplicado corretamente. Assim é que diz a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Esse verso foi escrito para o povo de Israel. E os livros de Crônicas foram os últimos livros da Bíblia a serem escritos do Velho Testamento. Então, depois dos livros de Crônicas, teve um período de uns 400 anos que não teve mais revelação, não teve mais profecia até a vinda de Cristo. Mas olha só o que Deus prometeu. Depois de toda a história de Israel, ele prometeu para o seu povo que se eles fizessem o quê? Se eles chamassem pelo seu nome, se eles se humilhassem, se orassem, se buscassem e se convertessem dos seus maus caminhos, então ele ouviria lá dos céus. Olha a lacuna, a distância, mas lá de cima Deus ficaria atento. Se eles fizessem essas coisas, chamasse o seu nome, procurasse o Deus verdadeiro, se humilhasse, orasse, buscasse e se convertesse, então ele ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. É isso que nós precisamos. E se nós somos o povo de Deus, nós podemos, apesar de que isso foi escrito para os judeus, mas nós podemos nos valer disso também, porque o nosso Deus é o mesmo Deus, é o Deus verdadeiro, e ele precisa ser o nosso rei, o nosso chefe, e se nós fizermos isso, ele vai nos socorrer. Então,
Nas próximas semanas nós vamos estar olhando as vidas de alguns dos juízes, mas por enquanto vamos também aplicar a ideia do período dos juízes e dessa necessidade de buscar a Deus, vamos aplicar nos nossos dias também, para que nós sejamos sarados e perdoados. Deus abençoe você e até a próxima lição.